Olá, boa tarde, como vocês estão? Bom, por aqui tá tudo bem. Então, galera, nossa aula de hoje será sobre introdução à genética. Bom, eu sou a professora Alta Rainara e espero que vocês gostem da aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, viu? Então, galera, nós iremos iniciar a aula, compreendendo um pouco sobre o que é a genética. A genética ela é a área da biologia que estuda as leis da hereditariedade, ou seja, como o potencial para certas características é transmitido pelos genes de pais para filhos através das gerações. A presença de sardas ele é um exemplo, E é uma das muitas características hereditárias estudadas pela genética, Ou seja, ele é o gene localizado no cromossomo 4. A primeira lei de Mendel é hereditariedade, os primeiros estudos. A semelhança entre pais e filhos foi explicada de diversas maneiras ao longo da história. Teoria da pré-formação, de 1750 até meados do século XVIII. Bom, alguns cientistas, eles acreditavam que cada espermatozoide abrigaria um indivíduo em miniatura totalmente formado. Já outros cientistas defendiam, a teoria da epigênese, que o embrião ele se desenvolve, a partir de matérias indiferenciadas, sem organização, sem estruturas pré-formadas. Mas hoje em dia, nós sabemos que o desenvolvimento ele é controlado por genes, em interação com o ambiente. Houve também a teoria da pangênese, de Charles Darwin, segundo a qual os elementos sexuais continham partículas, minúsculas, que seriam as gêmulas, que do latim é pequeno broto, que são provenientes, de todas as partes do corpo. Essas partículas, elas seriam transmitidas através das gerações e seriam responsáveis pela hereditariedade. Mas para alguns cientistas eram os fluidos do corpo, como o sangue, que continham as características transmitidas. Ainda hoje há vestígios desse conceito, em expressões como puro sangue e indivíduo de sangue azul. Bom, naquela época, havia também a ideia de que os elementos determinantes das características paternas e maternas se misturavam, nos filhos. Era a teoria da herança misturada. E uma vez que esses elementos, tivessem sido misturados, eles não se separariam mais. Essas ideias, elas se mantiveram por quase todo o século XIX. De 1858 a 1866, o monge austríaco Gregor Mendel, de 1822 a 1884, realizou pesquisas sobre a hereditariedade em ervilhas da espécie Pisum sativum, no Jardim do Mosteiro. Ele publicou, em 1866, o resultado de suas pesquisas. Entretanto, o seu trabalho foi ignorado, sendo anos depois, somente a partir de 1900, 34 anos se passaram, para que pesquisadores confirmassem seus resultados. Então, uma das razões dos bons resultados de Mendel foi a escolha da ervilha, da espécie Pisum sativum. Essa planta, ela apresenta uma série de características que facilitam o estudo de seu ciclo de vida. É de fácil cultivo, produz muitas sementes e, consequentemente, é grande o número de descendentes. Sua flor é hermafrodita e pode se reproduzir, por autofecundação. Isto é, a parte masculina ela pode fecundar a própria parte feminina, mas também pode-se conseguir fecundação cruzada entre dois pés de ervilha. Bom, o fato de Mendel ter analisado uma característica de cada vez, sem se preocupar com as demais, também contribuiu para o seu sucesso,
Antes dele, estudiosos que analisaram simultaneamente, né, muitas características, eles acabaram desorientados com todas as combinações que surgiram, né? Além disso, o Mendel ele sempre analisava um grande número de descendentes em cada geração para determinar a proporção das características estudadas. Bom, ele evitava assim, né, conclusões erradas resultantes de simples coincidências. Portanto, Mendel ele tinha bons conhecimentos de estatística, o que não era comum naquela época. Bom, os resultados de Mendel eles podem ser explicados, né, com as seguintes hipóteses. Cada organismo ele possui um par de fatores responsável pelo aparecimento de determinada característica. Esses fatores são recebidos dos indivíduos paterno e materno. Cada um contribui com apenas um fator de cada par. Os fatores de um par contrastante, né, de características não se misturam. Durante a formação dos gametas, os fatores aparecem em dose simples, ou seja, cada gameta possui um fator, né? Então, como nós vimos na experiência de Mendel, né, por exemplo, o gameta possui ou o fator para amarelo ou o fator para verde. Essa última conclusão, ela ficou conhecida como a primeira lei de Mendel, que é a lei da segregação de um par de fatores ou lei do monohibridismo, uma vez que ela se aplica ao estudo de híbridos em relação a apenas uma característica. É costume, né, anunciá-la assim. Cada caráter é condicionado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, nos quais ocorrem em doses simples. Interpretação atual dos fatores propostos por Mendel. Então, gente, com base nos conhecimentos atuais sobre meiose, cromossomos e genes, podemos interpretar as conclusões de Mendel, né, e explicar em nível celular e até molecular, né, como suas leis são válidas. Bom, as células do corpo da maioria dos organismos são diploides, ou seja, nelas os cromossomos ocorrem aos pares. Há 2 cromossomos de cada tipo. Os cromossomos de um mesmo par, eles possuem o mesmo tamanho e a mesma forma, que são chamados de cromossomos homólogos. Em cada par, um dos cromossomos tem origem materna e o outro origem paterna. O lugar em um cromossomo onde um gene está situado é chamado de loco gênico ou simplesmente loco. Um par de cromossomos, né, homólogos, ele apresenta genes que atuam nas mesmas características, né? Por exemplo, a cor da semente ou a forma da vagem, né, da ervilha. Em cromossomos homólogos, pode haver, né, formas ou versões diferentes de um mesmo gene. Essas diferentes versões são chamadas de alelos, né? Essa palavra ela vem do grego, que significa de um ao outro, indicando reciprocidade. Assim, em um cromossomo pode haver um alelo de gene para a cor da semente que determina, né, a semente amarela. E no loco corresponde do outro cromossomo do par, né, pode haver um alelo que determina a semente verde.